Hoje nós temos uma expositora nova na casa. É a primeira vez que ela vem. Ela está vindo lá da Guarda do Embaú, dos Ceareiros do Bem. E ela vai nos falar sobre Judas Iscariotes, o apóstolo redimido. Então, querida Miriam, que a espiritualidade amiga te conduza neste trabalho e que possamos, então, ouvi-la. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, possa estar no coração de todos nós, nossos irmãos da carne e nossos irmãos que não mais se encontram entre nós. Trago as saudações da minha casa espírita lá na Guarda, Ceareiros do Bem, que a maioria aqui conhece o Geolar. Então, trago dele o abraço. Hoje, eu trouxe para conversarmos Judas Iscariotes, esse irmão que é tão mal falado, que tantos, ao ponto de ser proibido que alguém coloque o nome de um filho de Judas. As pessoas, quando falam Judas, logo se reportam ao beijo da traição, ao homem que entregou o Cristo à cruz, aquele que foi o responsável pela sua morte. Judas, este homem que eu tenho tanto carinho, um dos apóstolos que eu mais admiro, além de Pedro, é Judas. Judas que foi tão incompreendido pela história da humanidade e que até hoje olhamos para ele com um certo asco, uma certa repulsa. Mas não. Judas é o maior exemplo que nós podemos ter de conversão depois de Maria de Magdala, a convertida de Magdala, como é conhecida. Judas realmente entregou o Mestre, entregou o Cristo, mas ele o amava tanto, que ele não achava que estava fazendo algo de errado. E nós? Quem de nós realmente ama ao Cristo? Quando eu falo amar ao Cristo, que eu tenho tanto amor por Jesus, eu amo tanto a Jesus, que eu penso o seguinte: será que eu amo realmente a Jesus? Quando falamos em amor a Jesus, amor a Ele, nós temos que nos lembrarmos de uma coisa: nós amamos ao nosso próximo. Nós amamos realmente aquele que nos magoa, que nos ofende, aquele que nos calunia. Será que amamos? Amamos de verdade? Será que nós conseguimos, nesses 2000 anos passados já da vinda do Cristo, será que nós conseguimos aprender a mensagem verdadeira que Ele trouxe? Será? Judas aprendeu. Judas se redimiu. Entre as leis morais que nós ouvimos falar no livro dos Espíritos, a maior delas é o amor de Deus que tem por nós. Quando Deus nos ama de verdade, como Ele nos ama, Ele demonstra isso a cada oportunidade reencarnatória que nós temos. Aí está o amor de Deus. A cada erro que cometemos, Ele diz o seguinte: vá lá, refaça, te redime, volte, corrija. No livro Céu e Inferno, na primeira parte do livro, ele trata disso. A segunda parte, como todos, a maioria que deve conhecer, quem não conhece, eu recomendo que leia as obras, são maravilhosas, fala a respeito, os espíritos contam como foram suas mortes, mas a primeira parte do Céu e Inferno fala do purgatório, fala do céu, fala dessa parte, mostrando que isso não existe. Mas em Kardec faz uma colocação. Cada vez que nós erramos, cometemos um deslize, um erro, nós temos a oportunidade de repararmos. Então, primeiro nós temos que nos arrependermos do que fizemos errado. Depois a gente tem que reparar o nosso erro. Através do quê? De uma expiação, de qualquer coisa.
temos 3 etapas. Judas fez tudo isso. Humberto de Campos, em diversas obras, eu trouxe aqui para vocês algumas obras que Humberto de Campos cita Judas. Se vocês tiverem interesse depois de lerem, procurarem, é muito interessante. No livro Luz Acima, Estante e Vida, Boa Nova, Lázaro Redivivo e Crônicas do Além Túmulo. Nessas obras, Humberto de Campos fala a respeito de Judas. E uma delas é muito interessante, que ele faz uma entrevista com Judas. Que Humberto de Campos era um escritor. E ele encontra, então, em Jerusalém, Judas. Ele olha aquele homem, se aproxima dele e pergunta: você é Judas? Judas Iscariotes? Ele diz: sou. Por que Judas Iscariotes? Ele vinha da cidade de Iscariotes. Era muito comum na época do Cristo as pessoas serem conhecidas pela cidade que elas vinham. Judas, então, era filho de Simão e Zenóbia e vinha da cidade de Iscariotes. Ele era um comerciante. Ele era um homem voltado às finanças, ao dinheiro, muito preocupado com isso. Na verdade, os 12 apóstolos principais, nós sabemos que eram mais, mas os 12 apóstolos principais, nenhum deles compreendeu a verdadeira essência do Cristo. Como nós também não compreendemos ainda. Nós estamos muito longe de entender o Evangelho do Cristo. Se nós verdadeiramente compreendêssemos o Evangelho do Cristo, se nós pegássemos, basta a obra do Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim é uma das obras mais lindas de Kardec. Se nós verdadeiramente lêssemos aquele Evangelho e tomássemos ele ao pé da letra, compreendêssemos ali todo qualquer ensinamento, nós seríamos felizes. Nós teríamos mais saúde, nós teríamos mais compreensão. Está tudo ali. O roteiro da nossa vida se encontra dentro do Evangelho, todos os ensinamentos do Cristo. Só que nós ainda queremos aprender pela dor. Ainda queremos buscar o sofrimento. Que mania que temos! Se é tão mais fácil buscarmos a compreensão, se é tão mais fácil buscarmos o amor, mas nós não. Nós procuramos a cada dia de nossas vidas a aprendermos pela dor. Costumamos dizer que buscamos a casa espírita ou a casa de oração quando o negócio está feio. A briga na família está feia, o namorado deixou, o noivo, o esposo, o emprego, aí nós vamos procurar ajuda. Só aí nós procuramos Deus. É muito raro quem realmente procura o Pai numa oração sincera para agradecer. Quantas vezes acordamos de manhã, acordamos e antes de nos levantarmos, antes de qualquer coisa, ao abrir nossos olhos, agradecemos ao Pai por mais um dia que Ele nos concede nesta reencarnação, neste planeta, nesta família que Ele nos deu. Quantas vezes vamos dormir já cansados e esquecemos de orar? Quantos de nós esquecemos do bendito Evangelho no lar? O Evangelho no lar que foi instituído pelo Cristo. Se nós olharmos Jesus no lar, aquele livrinho pequenininho do Neo Lúcio, onde tem um roteiro do Evangelho no lar, livro maravilhoso. É ali que tem todos os ensinamentos. Reunir a família, falar de Jesus, falar de coisas boas. Quantos de nós fazemos isso? Mas tenho certeza que para assistir a novela ou assistir um noticiário ruim, todo mundo tem tempo. Por isso que eu digo, meus irmãos, é tão simples o ensinamento do Cristo. Ele só pede uma coisa para nós: paciência com o próximo, amor com o próximo e perdão. E Judas, então, ele não tinha essa compreensão. Judas realmente amava o Cristo, mas de um jeito material, como nós o fazemos. Nós amamos também Jesus, claro que amamos. Mas na hora que tivermos que escolher entre o Cristo ou o nosso conforto, escolheremos o Cristo. Ainda estamos muito longe desse aprendizado. Ainda estamos muito longe. E sabe o que é o pior de tudo isso? Julgamos o Judas.
julgamos, claro que sim. Quando pensamos nele, a primeira coisa que nos vem à mente é o que eu lhes falei no início. Aquele que traiu Cristo. E nós? Nós estamos há 2000 anos já passados aqui. O que aprendemos? Se ainda estamos rastejando, se ainda estamos presos a coisas vãs, se ainda ficamos tristes com uma palavra que alguém nos diga, oh orgulho, oh vaidade, como é difícil recebermos uma crítica e como é fácil fazermos uma crítica mordaz contra alguém, mas ainda não estamos preparados para recebermos isso. Judas, então, diante de tudo isso, ele conversava muito com Cristo. E ele dizia para Jesus, mas eu não entendo esse reino que queres implantar aqui na terra. Nós precisamos nos unirmos aos poderosos. Quantas vezes nós dizemos, eu não posso ajudar na casa espírita, eu não posso fazer caridade, porque eu não tenho moedas, eu não tenho dinheiro. Eu não posso ajudar meu próximo porque eu ainda não tenho o poder na minha mão. Quantas vezes criticamos os nossos governantes? Quantas vezes falamos mal de políticos? Já pararam para pensar na dificuldade e naquilo que eles estão agariando para eles próprios? Em vez então de criticarmos, vamos orar por eles, vamos vibrar por eles, para que eles, com o poder que eles possuem em suas mãos, possam geri-lo da melhor forma. E Judas, então, estava muito preocupado com isso. Ele queria libertar aquele povo, o povo judeu. Ele, entre os apóstolos do Cristo, ele era o único judeu. Era o único deles. Os outros eram todos ali de próximos. Nazarenos, entre outros. E Judas não era um homem ignorante. Não, ele era um comerciante, ele era um homem inteligente, só que era extremamente ambicioso, crítico mordaz. Ele era tão crítico, mas tão crítico, que uma vez, todos aqui conhecem Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles. Joana, que nesta época era Joana de Cusa, tinha uma amiga. E esta amiga era uma mulher de posses, de dinheiro, e ela quis ajudar, então, vamos dizer assim, a causa do Cristo. E ofereceu um certo valor em dinheiro. Judas, mordaz como muitos de nós o somos, chegou e disse então, aceito o dinheiro que ela oferece, mas esse dinheiro é sujo. Esse dinheiro vem de forma escusa, e passou a desferir diversas críticas. Aquela boa senhora então baixou a cabeça e saiu triste. Judas tinha disso. E ele ainda perguntava para Jesus, por que ninguém gosta de mim? Porque entre todos os apóstolos, os 12, havia suas diferenças. Claro que havia. Bartolomeu, que era o mais velho, era depressivo. Era uma pessoa triste. Tiago, estouvado, fanático pelas leis judaicas, das leis mosaicas, extremamente fanático. Pedro era brabo. Pedro estourava por qualquer coisa. Quem não conhece a passagem quando Pedro cortou a orelha de um soldado romano, quando Cristo foi preso? Então, cada um dos apóstolos, Cristo conhecia um por um. Porque ninguém vem dizer, que Cristo não sabia o que iria se passar com cada um deles. Eu acho maravilhosa a passagem do Evangelho em que diz que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou será perdida. Nenhuma delas. Cada um de nós é uma ovelhinha de Deus. Cada uma de nós aqui presente é uma ovelha que foi confiada ao Cristo. Eu acho lindo isso. E Judas era essa ovelha como todos nós o somos. Judas possuía defeito como todos os apóstolos. Se nós analisarmos um por um dos apóstolos do Cristo, nenhum era perfeito não. Todos tinham defeitos. Defeitos que nós temos. Mas isso não impediu que ele dissesse aos apóstolos, venham, sigam-me. Isso não impede que o Cristo diga a cada um de nós, siga-me. Isso não impede. Agora, o que impede é que nós continuemos com as nossas falhas, com os nossos defeitos. Isso impede.
Quando Cristo, que é o governador planetário desta terra, co-criador com o Pai, quando foi dado a ele os cuidados com este planeta, quando foi dado a este rebanho, esses espíritos aqui encarnados para cuidar, ele prometeu que ninguém ia se perder. Imaginem, olha os cuidados que ele tem. Então, quando ele escolheu os 12, ele sabia o que cada um era capaz. Mas aí alguns se perguntam, mas estava no destino de Judas trair o Cristo? Está no destino de um espírito, de um de nós trairmos? Está no destino de um de nós cometermos um assassinato? Está no destino de um de nós nos desvirtuarmos, cometermos crimes? O livro dos Espíritos, Kardec pergunta. Não, não está. É uma prova para o espírito renascer em locais em que ele será posto à prova. Se o espírito, em reencarnações passadas, falhou naquela área, vamos dizer, do adultério. Hoje em dia nem se fala mais, mas vamos falar da traição, do adultério. Vamos falar então, se ele falhou naquela área, ele será posto à prova sim. Porque ele tem que provar que ele venceu aquela má tendência. Ele precisa provar isso. Não é, o assassino não precisa retornar. Ah, eu matei, então na próxima reencarnação serei morta. Não é assim. Essa não é a lei de Deus. A lei de Deus é amor. Nós não precisamos expiarmos pela dor, pelo sofrimento. A expiação é imposta? É. Não temos como fugir a ela. Mas não quer dizer que você precisa passar pela dor com lágrima, com sofrimento. Muitas vezes vemos pessoas passando por doenças terríveis, provações terríveis, com um sorriso no rosto, alegres, ainda confortam os familiares. Quantas vezes aquele vizinho, aquele irmão nosso, aquela pessoa que amamos, está desfiando no fundo de uma cama com uma doença terrível. E ela olha para nós e diz, não faz mal. A dor não é tão grande não. Eu vou vencê-la. E ela vence. Ela vence porque passar pela expiação não basta passar por ela. Nós temos que passar por ela na verdadeiro perdão a nós mesmos. E dizermos, Senhor, errei, cometi o erro. Mas aqui estou, Senhor, para passar por tudo isso na certeza da redenção, do amor. Isso é necessário. Que só aí, então, estaremos livres, verdadeiramente quites com as leis divinas. Porque não é Deus que manda para você o sofrimento. Não é Deus que manda para você a doença. Não é Deus que escolhe a tua expiação e a tua aprovação. Você a faz no decorrer das suas existências, no decorrer da tua existência atual. Então a escolha é nossa. E Judas escolheu fazer isso. Ele se aliou ao Sinédrio. Eu fico pensando, eu tenho mais pena de Caifás do que Judas. Porque Judas realmente entregou o Cristo. Mas ele não imaginava, quando ele fez esse ato de traição, de entregar o Cristo ao Sinédrio, ele não imaginava que o Cristo seria preso e crucificado. A ideia dele era de ambição. A ambição é um sentimento que nós temos que tomar muito cuidado. Claro que nós temos que ter vontade de crescermos, vontade de evoluirmos. Claro que em momento algum as leis divinas dizem que é errado. Temos vontade de termos uma boa casa, um bom carro, uma boa família. Não, nada disso é errado. O que é errado é fazermos disso somente uma coisa, vivemos para o material. O dinheiro é importante? Claro que é importante. Porém, como diz o Cristo, não sucumba ao peso da bolsa. Que quando Judas procurou o Cristo e disse, Senhor, suas ideias são maravilhosas, só que vamos precisar de dinheiro para colocá-las em prática, o Cristo disse a Judas, Judas, Deus precisou de riquezas para fazer as maravilhas que nós temos? Não, não precisou. Porém,
ele não desdenhou de Judas. Ele disse a ele: faça, Judas, faça a coleta do seu dinheiro, mas não vá sucumbir ao peso das moedas. Isso é o nosso problema. A maioria de nós, quando tem o poder na mão, quando tem o dinheiro na mão, sucumbe a ele. É como eu digo, ter dinheiro não é errado. Claro que não! Não é pecado, pelo amor de Deus. Ter dinheiro, só que o dinheiro, ele não pode ser o nosso governante. Como tem a passagem do Evangelho, não podemos servir a Mamon, o dinheiro, e a Deus ao mesmo tempo. O dinheiro é útil, desde o momento que saibamos usá-lo, saibamos aplicá-lo da melhor forma. Contribuição. Quantas pessoas milionárias que utilizam dinheiro para pesquisas de novos medicamentos, para pesquisas de melhorias na vida de pessoas. Quantas vezes agora nas enchentes do Rio Grande do Sul, quantos doaram para ajudar aquele povo lá, que passou por aquela provação, aquela expiação coletiva de tanta dor e sofrimento. Então o problema não está aí. É como Cristo disse: cuidado para não sucumbir ao peso de suas moedas. E foi isso que Judas sucumbiu. Quando Judas procurou o Sinédrio, prometeram a ele que o Cristo só seria preso. Imagina, vamos prendê-lo e depois ele vai ser solto. Aí Judas falou: então eu ajudarei Jesus a fundar aqui o reino. Ele queria um reino humano. Nós temos que ter essa compreensão. Vivemos encarnados neste planeta terreno. Só que isso aqui não é a verdadeira nossa morada. A nossa morada, a verdadeira morada, é no mundo espiritual. Nós temos que aprendermos a vivermos e parar de temermos a morte. Claro que a vida é importante. Claro que nós não podemos querer deixar a vida para irmos para o mundo espiritual. Claro que não. Isso jamais. É uma das leis morais também. E está no livro dos Espíritos a preservação da vida. Mas não podemos sucumbir diante da dor, ficarmos imaginando a partida. Não. Não existe morte. Só que temos que viver da melhor forma possível, para que quando então chegue o momento de retornarmos ao mundo nosso, ao mundo dos espíritos, que é a verdadeira morada, podemos adentrá-lo com a nossa consciência tranquila, certos de termos feito o nosso melhor. E Judas achava tudo isso. E quando ele viu que o Cristo estava sendo levado para o Calvário, quando ele viu que Cristo estava sendo crucificado, ele entrou em desespero. Um desespero tão grande, que ele procurou então novamente aos doutores da lei e disse: o que fizeram com meu mestre? E eles disseram: isso é contigo. Tome as tuas moedas. As moedas que Judas recebeu era comum na época. Era muito comum, quando se fazia uma denúncia ao Sinédrio, receber então um certo valor em moedas. Judas jogou aquelas moedas em desespero profundo. E ele então Judas conta então, através de Humberto de Campos, que a sua dor foi tão grande que ele não sabia o que fazer. E ele então enforcou-se, tirou a sua vida. E ao tirar a sua vida, ele achou que estava fazendo algo bom, algo que iria se redimir diante do Mestre. Triste, muito triste, suicídio. Triste, é muito triste vermos pessoas sucumbirem, tamanha sua dor, que tiram sua vida. E Judas passou séculos, milênios, se redimindo do que fez de errado. Até então, que em sua última reencarnação, como Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, que é conhecida na França como santa, ali então, queimada na fogueira, perdoando aqueles que fizeram com ela as atrocidades, aquela menina de 19 anos pôde então se redimir consciencialmente perante tudo aquilo que ela havia feito a Jesus.
e ela se redimiu. Hoje, Judas faz parte do colégio apostólico, se encontra junto a Cristo, auxiliando ele na governança deste planeta, auxiliando ele nas instruções que nós recebemos. Então, meus irmãos, se Judas cometeu todas essas atrocidades, se Judas conseguiu verdadeiramente se redimir, se Judas, que hoje é considerado um espírito de escola, um espírito de luz, um espírito em ascensão, se ele conseguiu chegar aonde ele está, se ele conseguiu se perdoar por tudo que ele cometeu, então quem é nós para continuarmos errando? Quem somos nós para continuarmos cometendo deslizes? Está na hora, então, de cada um de nós despertarmos verdadeiramente, como Judas, como Pedro, que o negou, como Tiago, que permaneceu junto a Maria aos pés da cruz, como todos esses que levaram a palavra apostólica. Está na hora de cada um de nós aqui presente hoje levarmos também às nossas famílias, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, esta palavrinha chamada Jesus. Falarmos dele, do seu apostolado, do seu amor, do seu perdão. E olharmos então àquele que ofende, àquele que nos causa repulsa, olharmos, se não ainda com amor, mas olharmos para eles com piedade e dizermos verdadeiramente de dentro de nossos corações: Senhor, auxilia-me para que eu possa compreender a tua palavra, para que então possamos sermos verdadeiramente apóstolos do Cristo. Tem um poema de Maria Dolores que é belíssimo, em que ela conta, Maria Dolores, através de Chico Xavier, que Cristo, Maria Madalena, quando foi procurar Jesus no Santo Sepulcro, encontrou o vazio. E fala Madalena então que avistou ali próximo um homem, achando que era um jardineiro, aproximou-se dele e perguntou-lhe: quem és? Quando ele então olhou a ela e disse: Maria. Ela foi ao encontro dele querendo abraçá-lo. Conta-nos Maria Dolores que o Cristo disse: Maria, não me abraces, ainda não fui ao Pai. E ela então pergunta: aonde fostes então, Senhor? A que lugar venturoso estivestes? E ele diz: Maria, eu desci aos recônditos do mundo em busca de um amigo. E ela pergunta: mas Senhor, quem é este amigo em que tivesse que descer nos abismos infernais? E ele fala: Maria, eu não poderia ascender aos céus sem antes acalentar aquele amigo perdido. Tomei-o no meu colo, acalentei seus prantos e até ele adormecer. Então, Maria, eu vou retornar, agora sim poderei ir ao Pai. E Senhor, quem é este amigo? É Judas, Maria. Então, se o Cristo pode perdoar, ele não tinha o que perdoar, porque ele nunca se sentiu ofendido. Então nós, cada um de nós, vamos nos olharmos, não como Judas, mas vamos nos olharmos, cada um, eu peço isso, como um apóstolo do Cristo. Vamos então dizermos: Senhor Jesus, toma-me em teus braços, porque eu também estou nos abismos infernais, e aqui eu preciso de ti. E podem ter certeza que daqui não sairá nenhuma ovelha perdida, e o Pai irá buscar cada uma de nós. Então, meus irmãos, que recebamos hoje o acalento, o abraço, o amor infinito deste apóstolo, tão esquecido por nós, tão mal falado, mas que é um exemplo de redenção e ascensão, como cada um de nós o é.
Se ele o conseguiu, nós também conseguiremos. E olhemos então, hoje, a partir de hoje, para o outro, para os seus familiares, para os seus irmãos, com um carinho que o Cristo olhou para Judas e olha por cada um de nós. Que Deus nos ampare e abençoe e que retornemos aos nossos lares na certeza que o Cristo nos carrega no colo. E enquanto dele necessitarmos, ele não vai nos soltar. A caminhada é longa, meus irmãos, mas a ascensão é maravilhosa. Vão em paz, que Deus os ampare e abençoe.